Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa voltado para a sua libertação. Fique em nossa companhia e seja ricamente abençoado. Pastor Rubson. Muito boa tarde, amigos ouvintes. É um prazer me dirigir mais uma vez com alguma coisa da palavra de Deus. O que nós pregamos não vem do nosso intelecto, mas vem da palavra de Deus. E eu queria ler com vocês uma escritura nesta tarde e quero intitular o meu tema também nesta tarde de Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Esta é uma frase muito comum, já é um provérbio que é citado por todos nós. Sempre usamos esta frase para nos defender quando cometemos alguma coisa errada e que alguém nos acusa, e nós sempre ditamos esta frase: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu quero ir exatamente na escritura, na parte bíblica onde fala estas coisas. E quero ler São João capítulo 8, versículo 3. A prisão de uma mulher que foi pega em adultério. E na lei de Moisés ela devia ser apedrejada. Então diz: e os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Esta era uma mulher da Judéia e a lei era judaica, a lei de Moisés. Ela devia ser apedrejada. A acusação deles está no verso 4, que diz: e pondo-a no meio, disseram-lhes: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Agora, eles citam também o artigo da lei que a condenava, que está no verso 5, que diz: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Bem, nós sabemos que Jesus Cristo é a graça. Jesus Cristo é a salvação. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse em sua palavra que ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. E nós não devemos julgar a ninguém. Se nós tiver de fazer alguma coisa, é para a salvação de alguém e não para a condenação. Pois o próprio Jesus disse: eu não julgo ninguém. Mas uma coisa nós temos que nos lembrar, que Jesus disse: eu não vim julgar o mundo, mas salvar o mundo. E logo em seguida ele diz: porém, se alguém ouve a minha palavra e não crê, ou seja, rejeita a sua palavra, ele vem e diz: já tem quem o condene. A palavra que eu prego há de o condenar no último dia. Bem, a dispensação de Cristo para nós, quando veio ao mundo, não foi para condenar, mas para salvar. Agora, o mensageiro para esta era, o irmão William Branham, ele tem uma mensagem intitulada: Deus não manda o homem a juízo sem antes advertir. Nós estamos sempre pregando que Deus é amor, mas nos esquecemos da sua justiça. Outros creem que Deus é só justiça e esquecem também que ele é amor. E nós temos dito, não é nem 8 e nem 80, mas tem que ter um centro. Bem, no verso 6, a Bíblia diz: isso dizia eles tentando apanhar, para que tivesse o que acusar. Eles queriam achar uma acusação contra Jesus, porém tentaram colocar ele num beco sem saída, porque verdadeiramente a lei de Moisés dizia que a mulher tinha que ser apedrejada. E eles sabiam que ele veio para pregar a salvação, e eles queriam deixar ele num beco sem saída. Mas a Bíblia continua dizendo assim: mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E muitas vezes
a gente responde muito mais coisas boas calado do que falando. E no verso 7 da Bíblia, ele diz, e como insistissem perguntando, lhe endireitou-se e disse-lhes. Aí ele diz a famosa frase, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então aqui está a famosa frase. Foi muito boa a resposta que Jesus deu, porque no verso 8 diz, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E no verso 9 diz, quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, os mais experientes, até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. No verso 10 diz, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E no verso 11 diz, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Muito boa. Muito bom. Jesus perdoa os pecados desta mulher. Esta mulher segue em frente vivendo em paz. Mas muitas coisas boas nós podemos tirar da Bíblia. Coisas para o nosso bem, mas também podemos, se tivermos uma má intenção, tirar da própria Bíblia coisas má que não vêm nos trazer o bem. Pois essa frase, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, é muito boa quando se refere a esta mulher ou a qualquer pessoa que tem cometido um erro, um pecado, e as pessoas acusam, mas alguém chega e diz isto é muito bom. Porém, ela se torna uma frase mal quando as pessoas usam ela para cometer pecado. Elas vão em frente pecando, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e quando alguém lhe aconselha, dizendo que aquilo está errado, eles dizem, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então este é o momento em que a frase se torna um tanto ruim, porque usam uma frase boa para uma desculpa de cometer pecado. Jesus disse para a mulher, nem eu também te condeno. Claro, ele não veio para condenar o mundo, acabei de dizer isto, mas veio para salvar. Mas veja a frase subsequente. Ele diz, vai e não peques mais. Esta é a verdade. Todos nós usamos a frase, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas nos esquecemos de usar a frase, vai e não peques mais. Estamos sempre usando esta frase para usar de desculpa, de defesa, para continuar nas nossas orgias, nas nossas feitiçarias, nas nossas idolatrias, nos nossos pecados, nas nossas bebedices, nos nossos palavrões e nas nossas coisas que são ruins aos olhos do Senhor. E quando alguém nos fala da palavra de Deus, quando alguém nos diz que isso não está certo, que precisamos nos arrepender, nos converter, nós rapidamente lembramos do que Jesus disse. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas não nos lembramos que ele, após dizer isto, perdoou aquela mulher dizendo, os teus pecados estão perdoados. Mas em seguida ele diz, vai e não peques mais. A Bíblia não diz que aquela mulher que saiu dali e voltou para seu ato de prostituição, para os seus erros, para os seus pecados. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia mostra que aquela mulher, ao sair dali, ela foi com uma advertência do mestre. Sim, o mestre perdoou, mas disse, vai e não peques mais. Realmente, nós somos contra as pessoas que julgam. Somos contra as pessoas que dizem, todo mundo tem pecado, todo mundo tem pecado. E realmente, nós temos que entender que todos pecamos. Nós todos erramos. Mas uma coisa vos digo, até quando vamos ficar no pecado e dizendo quem não tem pecado atire a primeira pedra e nos esquecendo que o mestre realmente disse isso, mas em seguida disse, perdoados estão os teus pecados, mas disse vai e não peques mais. Sim, Jesus quer perdoar, mas ele quer que você também cumpra a sua parte, que eu e você cumpramos a nossa parte de ir
e não pecar mais. Nós encontramos a Bíblia dizendo em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sempre nós queremos conciliar as duas coisas. Ultimamente, o cristianismo moderno está sempre tentando conciliar o mundo e o cristianismo. Todos nós dizemos, eu sou cristão, eu vou à igreja e tudo mais, mas nós estamos sempre querendo conciliar as duas coisas. No domingo eu vou à igreja, na segunda-feira eu caio no mundão, na sexta eu caio no mundo, no sábado e no domingo vou à igreja. E se alguém falar que estou errado, eu tenho sempre uma resposta na ponta da língua. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas me esqueço que o bom mestre disse, vai e não peques mais. Jesus Cristo quer salvar, meu amigo ouvinte. Jesus Cristo ama o pecador. Jesus Cristo ama o que bebe. Jesus Cristo ama o que comete adultério. Jesus Cristo ama o que usa drogas. Agora, o que Jesus Cristo não ama é o adultério. O que Jesus Cristo não ama é as drogas. O que Jesus Cristo não ama é a orgia. Então podemos concluir que ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, se ele ama você, se ele ama a mim, que somos pecador, então por que tentamos conciliar as duas coisas? Estamos tentando fazer com que ele ame a nós e o pecado que há em nós. É impossível acontecer isto. Se você acender a luz da sua sala numa noite escura, você vai ver que quando você aperta o dedo no botão, as trevas desaparecem e a luz aparece. Porque a Bíblia diz, as trevas nunca poderão ter comunhão com a luz. Se as trevas estiver presente, a luz não está. Mas se a luz raiar, as trevas têm que desaparecer. Como nós podemos conciliar as duas coisas? Quando os nossos ancestrais evangélicos, quando os nossos ancestrais cristãos nos ensinaram que nos devíamos nos guardar deste mundo, que nós devíamos aborrecer as coisas deste mundo, e como agora, em pleno século, em pleno 2015, nós queremos mudar estas coisas, e querer dizer que agora tudo modernizou, e que nós podemos praticar o que queremos, e fazer o que quisermos, porque Deus ama nós mesmo assim. Lembre-se, meu amigo, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O mesmo Deus que disse nas visões ou nas revelações do apóstolo Paulo há 2000 anos atrás, para nos abster de bebedices, de orgias, é o mesmo Deus que diz isto hoje. Ele não mudou. O mesmo Deus que atuou nos primeiros pentecostais, Daniel Berg e Gunnar Wingren, pregando a mensagem que os irmãos deviam se vestir com pudor, com decência, as irmãs da mesma forma, é o mesmo Deus que está aqui. Daniel Berg se foi, partiu para o Senhor, mas Deus não, Deus está aqui, querendo que pregue a mesma mensagem, querendo que pregue a mesma coisa. Ele não mudou. E então é nós que temos mudado. Estamos sempre dizendo, Deus só quer o coração. Queremos encher a igreja, porque sabemos que as pessoas não gostam da doutrina, que mexem com as suas vidas. Porém, meus amados ouvintes, queria que você soubesse de uma coisa. Quem ama o mundo, ou as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. O cristão e o mundo não têm comunhão. É impossível conciliar as duas coisas. E se nós estamos conciliando, uma coisa eu tenho para dizer nessa tarde. Precisamos nos converter. Esta é a verdade. Esta é a palavra que todo mundo tem medo hoje. As pessoas fogem desta palavra chamada arrependimento. Todos nós queremos ir a uma igreja para ouvir uma boa cantoria, para ouvir um bom sermão,
um sermão que nos ajude a ser mais dedicado com a família, que nos ajude a amar, tudo bem, nada contra isto, é muito bom. Mas quando ouvimos um sermão que diga, necessário vos é arrepender-se, nós estamos sempre fugindo, estamos sempre correndo disto, porque nós achamos que não temos nada do que arrepender, e na verdade nós precisamos de um arrependimento sincero. Em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala desses últimos dias, falando da era de Laodiceia, que é exatamente a era que vivemos. A Bíblia diz, tu dizes, rico sou, e de nada tenho falta, e não sabes que é um pobre miserável e nu. Esta é a verdade. Estamos sempre dizendo, não tenho nada do que me arrepender. Eu já tenho minha igreja. Eu já vou à igreja todos os domingos. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu ajudo os pobres. Oh, meu amado ouvinte, amigo, se só isso bastasse era bom. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que as obras não salvam ninguém. A Bíblia diz que o que salva é a fé em Cristo e que a salvação não vem pelas obras, mas a salvação é pela graça, porque se fosse pelas obras, nós íamos nos orgulhar, porque uma pessoa que comete boas obras mais que outra podia se orgulhar. E outra coisa, as boas obras fariam com que Deus fosse devedor nosso, porque se eu fizer uma obra a você, se eu fizer um trabalho para você, se eu ajudar um filho seu, se eu ajudar um parente seu, eu der um prato de comida para ele, ou eu der uma ajuda financeira para ele, então você se torna automaticamente o meu devedor. Você vai sempre querer fazer algo por mim para me recompensar. Da mesma forma seria Deus, se a salvação fosse pelas obras, ele estaria endividado com a raça humana. Quando um homem fizesse algo bom, Deus seria obrigado a salvar ele, porque Deus seria um devedor. Mas para evitar isso, Deus disse, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela graça. Ele toma um pecador, ele tira do pecado, ele lava com seu sangue, e ele dá a ele um novo nascimento, enche com o seu espírito, e este pecador que antes era pecador, agora lavado no sangue de Jesus Cristo, não tem mais desejo pelo pecado, e começa a odiar as coisas que no mundo há. Quando eu falo odiar as coisas que no mundo há, não falo odiar as pessoas do mundo, mas eu falo odiar os pecados do mundo, odiar aquelas coisas que não agradam a Deus, e nós sabemos as coisas que não agradam a Deus. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado, e nós fazemos, nós estamos irritando a Deus. Um homem que verdadeiramente quer agradar a Deus, lê esta Bíblia e tudo que ela diz procura fazer. Nós estamos sempre irritando a Deus com as nossas farras, com os nossos palavrões, com as nossas bebedeiras, com as nossas idolatrias, com as nossas feitiçarias, e estamos sempre dizendo, já tenho e Deus me aceita assim mesmo porque todo mundo é filho de Deus, e nos esquecemos que verdadeiramente ele disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra, mas em seguida disse para aquela mulher, porém, vá, mas não peques mais. Oh, meu amigo, nesta tarde eu queria dizer, eu como seu irmão quero dizer uma coisa, eu não te acuso de pecado, eu não acuso ninguém de pecado, e também espero que ninguém me acuse de pecado, porque todos somos pecador. Eu não quero olhar para o seu pecado, mas eu quero dizer nesta tarde, vamos em frente e vamos parar de pecar? Vamos em frente e não vamos pecar mais? Por que vamos ficar caído na lama e dizendo, todo mundo é pecador, e não fazer um esforço de tentar se levantar, fazer algo para Deus? Deus quer que sejamos santos. Ele disse em sua Bíblia, sede santo como vosso Pai Celestial é santo. Como podemos ser santo como Deus? É impossível? Sim, é impossível para nós, mas para ele nada é impossível, porque o seu sangue nos torna santo. Uma vez lavado no seu sangue, seremos santos diante dos seus olhos. Não porque nós podemos ser santos, não porque temos poder para isso, porque temos capacidade, mas porque ele tem poder e ele nos faz santo, nos cobre com o seu sangue. E quando Deus olha para nós, a sua ira é aplacada, porque o sangue de Jesus Cristo cobre os nossos pecados. Mas uma simples coisa temos que fazer, ir e parar de pecar.
Esta é a mensagem de Deus para essa tarde. Todo mundo defende-se com a frase: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Mas fogem da frase que diz: vai e não peques mais. Que Deus abençoe a todos nessa tarde e que possam pensar nestas coisas que estou falando para o bem da humanidade. Muito obrigado ao Simões Publicidade por essa edição e por esta divulgação, e que Deus abençoe todos os ouvintes. Possa você assistir-nos no canal do YouTube, O Alarido do Rei, e também no endereço Avenida Governador Mendonça Furtado, número 4, bairro da Selpa, Bragança, Pará. Deus te abençoe, meu amigo ouvinte. Amém.